Valorização e reconhecimento são coisas que todos nós desejamos. Todos nós queremos ser apreciados e valorizados por aquilo que nós temos de bom, pelo aquilo que nós temos para oferecer. Mas nos valorizarmos e valorizar ao outro na medida certa, em equilíbrio, nem sempre é uma atitude muito fácil, nem sempre é uma coisa muito fácil. Às vezes a gente valoriza muito o outro e se valoriza muito pouco. Outras vezes a gente se valoriza tanto que a gente fica girando ao nosso redor sem nos percebermos, né, sem darmos conta que o outro também precisa do nosso reconhecimento, que o outro também precisa do nosso valor. É um exercício diário que precisa ser treinado, né, que precisa ser praticado em equilíbrio, né, e equilibrado. Eu gostaria com esse vídeo, gente, de incentivar vocês a valorizarem, né, a reconhecerem o próprio valor e a reconhecerem o valor das pessoas que nós convivemos, né, diariamente. Reconhecimento de valor e gerar valor. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? O que isso significa? Quando nós reconhecemos o nosso próprio valor, só quando nós reconhecemos o nosso próprio valor, nós podemos também reconhecer o valor de outras pessoas, nós podemos também dar valor a outras pessoas e nos alegrarmos com isso. Por outro lado, quando a gente não reconhece o próprio valor, a gente não é capaz de dar valor ao próximo, de reconhecer o valor do próximo. Muitas vezes a gente não é capaz nem de suportar que outras pessoas tenham valor, enquanto a gente mesmo está se sentindo sem valor algum. É muito importante a gente fazer esse equilíbrio entre dar valor e reconhecer o nosso valor também, né? Porque só quando a gente faz isso, só quando a gente pratica esse reconhecimento de valor nosso e do outro, é possível a gente gerar valor para a nossa vida em todas as áreas. Se a gente não tem esse olho de valorização, tanto nossa quanto do outro, a gente não gera valor nem para a gente e nem para quem convive com a gente. Valorizar o outro significa que eu reconheço o valor dele e o meu na medida certa, né? É o mesmo que dizer, eu reconheço o seu valor, eu reconheço o meu valor e eu reconheço o valor do outro, mas eu não comparo, eu reconheço o valor específico de cada um. Cada ser humano é individual e cada ser humano tem o seu valor nessa individualidade, nessa singularidade. É muito importante nessa atitude, nesse momento assim, de valorização, de reconhecimento, de valor, a gente se perguntar o que me faz valorizar uma pessoa como ser humano? Né? É o fato dela ser uma pessoa famosa? É o fato dela ser uma pessoa, o quanto ela me é útil, o quanto ela me agrada, o quanto ela é perfeita, ela não falha. O que me faz dar valor a uma pessoa? Isso é importante porque o que me faz normalmente dar valor a uma pessoa, a um ser humano, é também o que me faz me valorizar. Porque se eu dou valor ao fato de uma pessoa ser uma celebridade, eu vou me considerar menos valiosa que essa pessoa pelo fato de eu não ser uma celebridade. Então, é muito importante a gente ter essa pergunta na nossa mente, né? O que me faz valorizar o outro como ser humano? O reconhecimento de valor, gente, ele precisa ser demonstrado, ele precisa ser mostrado com palavras, com atitudes, né, com olhares. Você não reconhece o valor se você não demonstra esse reconhecimento. E existem 6 atitudes básicas de reconhecimento desse valor que a gente pode praticar no nosso dia a dia. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles, que é para a gente poder treinar esse reconhecimento de valor, né? Essa valorização nossa e do outro. A primeira atitude é a consideração e atenção. A atitude valorizadora, né? A consideração e a atenção, ela não julga as pessoas sendo mais importante ou menos importante de acordo com uma hierarquia social, né? A pessoa ela é mais importante ou menos importante às vezes uma pessoa é mais importante ou menos importante para a gente, né? No nosso convívio social, tudo bem. Mas essa importância, ela não é dada de acordo com uma hierarquia social, ela ser famosa ou menos famosa.
mais proeminente ou menos proeminente. A gente valoriza a pessoa que está diante da gente pelo ser humano, pelo fato dela ser um ser humano, estar diante da gente, né? A gente não precisa desvalorizar a conquista dessas pessoas famosas, dessa celebridade, dessas pessoas proeminentes, nem a importância, de repente, do que elas vieram a fazer, que elas fizeram, nem as conquistas dela. Mas é muito importante que a gente tenha o nosso olhar, o nosso ouvido e todos os nossos sentidos voltados, em primeiro lugar, para as nossas necessidades e para as necessidades e a importância de quem está ao nosso redor, de quem convive com a gente, de quem está próximo a nós. E isso inclui, né, você dar atenção ao outro quando o outro estiver falando com você. Isso inclui você procurar saber quais são os interesses dessa pessoa, não ficar falando só dos seus interesses, só do que você pensa, só é importante o que você acha, o que você acredita. Você tem que dar atenção, ouvir o que o outro está falando também, dar valor ao que o outro está falando também, saber até o nome da pessoa, se referir à pessoa pelo nome dela. Então, isso são atitudes que demonstram consideração e atenção e valorização do outro e nosso, e nossa também. A outra atitude é a amabilidade. A amabilidade é uma atitude que requer, uma atitude, um comportamento, na verdade, socialmente adequado, né? A pessoa amável e cordial, ela evita invasões de privacidade, né? Ela respeita o espaço do outro, né? Evitando essa invasão de privacidade. A amabilidade, ela contorna situações difíceis, ela evita infortúnios, ela torna a comunicação muito mais suave para as pessoas, né? Ela resolve muita coisa. Ser amável com o outro também é uma atitude de consideração e atenção, é uma atitude de valorização do outro. A outra atitude é o respeito, né? O respeito é uma necessidade primordial do ser humano, né? Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo tem essa necessidade do respeito. O respeito, ele pode ser aprendido, ele pode ser ensinado. O respeito, ele é uma convicção, ele é uma consciência de que cada um tem a sua individualidade, de que cada um é cada um, e a gente precisa entender que entender e defender, né? Até defender essa individualidade, defender a dignidade do outro. Cada ser humano tem a própria história, cada ser humano tem a sua própria vocação, tem o seu comportamento, os seus valores próprios, né? Cada um está construindo a sua história e cada um tem a sua dignidade. E o respeito, ele entende isso. A pessoa que respeita, ela entende essa individualidade, né? Ela sabe entender esse tipo de coisa. Existem 3 comportamentos, assim, fazendo um parênteses nessas 6 atitudes, existem 3 atitudes, né, 3 comportamentos que demonstram um extremo desrespeito pelo outro. É bom a gente saber isso, porque a gente também vai poder medir, né, saber se a gente está tratando os outros com respeito ou não. A primeira atitude, né, a primeira atitude desrespeitosa, as 3 atitudes, na verdade, são a desconsideração, a desatenção, a desconsideração e o desdém, né? A desconsideração é, assim, toda falha de atenção, ela é uma falta de respeito, né? A desconsideração é essa falha de atenção, né? E isso é, de certa forma, um desrespeito. É um desrespeito mais atenuado, mas ainda assim é um desrespeito e pode criar situações difíceis para você no relacionamento com outra pessoa, essa desatenção. Mas a gente também não pode ficar querendo cobrar atenção do outro se a gente também não se dá atenção, né? A primeira pessoa para quem a gente tem que dar atenção é para a gente. Já a desconsideração, ao contrário da desatenção, ela não é uma simples falha, né? Um lapso que a gente teve. A desconsideração é a exclusão voluntária da pessoa, intencional, né? Nós somos excluídos, nossas competências são excluídas voluntariamente. A pessoa que fez isso, ela te excluiu voluntariamente, nos excluiu voluntariamente, né? Não foi uma coisa que aconteceu, um lapso, né? Uma falha. Ela teve a intenção de fazer isso. Já o desdém, ele é o máximo da desvalorização, ele é uma
uma forma de agressividade, né? Ele é uma agressividade, uma genuína agressividade, né? É a total desvalorização da pessoa, é o total rebaixamento do outro, né? Você rebaixa completamente a dignidade do outro, no caso do desdém. É importante, né, a gente saber isso e a gente graduar isso para a gente medir constantemente, diariamente, o quanto a gente está desrespeitando o outro e o quanto a gente está sendo desrespeitado também, né? Porque a gente, por exemplo, não pode considerar uma comparar, por exemplo, uma desatenção com uma desconsideração, achar que uma pessoa não teve consideração por nós, enquanto ela só teve uma desatenção, porque um lapso, uma falha, todos nós podemos cometer, né? Eventualmente nós podemos cometer. E isso não é uma desconsideração, isso é só uma desatenção. Já a desconsideração, ela já é mais contínua, ela seria uma desatenção continuada, sabe? Uma desatenção continuada vai levar a uma desconsideração. Uma desconsideração constante vai levar ao desdém. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar já o mal pela raiz, já evitando essas falhas, né, de consideração e de atenção, já para não deixar chegar a coisa no nível do desdém. Quando a gente percebe que alguém não está tendo consideração por nós, está agindo de forma de desconsideração, a gente precisa intervir na situação, porque para não deixar essa evolução acontecer. Então, e qual é o primeiro passo que a gente tem que ter para ter essa atitude, né? Qual é a atitude que a gente tem que ter? Quando ocorre uma desconsideração, a primeira atitude é a gente recobrar o nosso valor próprio e o valor perdido, para que a coisa volte a ficar equilibrado, para que o respeito volte, né? Já o desdém, só uma firme segurança no seu próprio valor, no seu próprio sentimento de valor, né, na sua própria confiança, é possível vencer o desdém, né? Ninguém, se você não tiver essa firmeza, você não consegue, né, vencer uma situação de desdém. Então, corte já o mal pela raiz, não deixando a coisa continuar. O contrário do desrespeito, o respeito, ele faz todo mundo crescer, ele faz todo mundo se desenvolver, né? Ele torna as pessoas mais querendo dar o melhor de si, né? A pessoa respeitada, ela quer dar o melhor de si. É uma ação positiva em cadeia. E respeitado, gente, é aquele que respeita, né? É bom, a nossa base do que é o ser humano, a nossa base de como a gente vê o ser humano, forma nosso respeito próprio e o quanto a gente vai respeitar o outro, né? E quando a gente tem isso, quando a gente se respeita e respeita o outro, a gente mantém a nossa dignidade e a dignidade do outro, né? A gente mantém isso. A outra atitude de consideração, né, a outra atitude de reconhecimento, de valorização, seria a gratidão. A gratidão também é uma atitude essencial. A gratidão é uma atitude entre seres humanos, entre pessoas, né? Você deve ser grato àquelas pessoas que convivem com você, né? Devemos ser gratos àquelas pessoas que convivem conosco. Os psicólogos dizem, né, que a gente deve ser grato, inclusive, principalmente, aquelas pessoas que são mais difíceis, né? Aquelas pessoas com quem a gente convive que são mais difíceis, né? Porque elas nos treinam e elas treinam as nossas habilidades e elas nos mostram o nosso lado negativo que precisa ser trabalhado. Então, segundo os psicólogos, ter essa gratidão por essas pessoas é uma atitude saudável, né? Que deve acontecer. Não deve ser muito fácil, mas segundo eles, é bem positivo. A atitude de gratidão, como eu disse, é uma atitude entre pessoas, entre seres humanos. Você não tem que agradecer a coisas, né? Você não precisa agradecer ao universo, a cosmos, nada disso. A gratidão é uma atitude entre seres humanos, entre pessoas. Nós agradecemos aquelas pessoas que nos favorecem, que nos ajudam. Mas essa gratidão, né, essa ajuda tem que ser por consideração a nós, né? Se a pessoa que faz isso se coloca numa atitude de superioridade a nós, né, se coloca num pedestal,
não tem como haver a gratidão. O que vai acontecer é que ela vai ferir o nosso amor próprio e o que vai ficar, na verdade, é só um ressentimento e não a gratidão. Se a gente se coloca nessa situação, né, de superioridade e a pessoa ou a pessoa que nos ajudou se coloca muito superior a nós. Portanto, assim, a gratidão é uma atitude de reconhecimento de valor, porque ela demonstra apreço pela pessoa, né? Ela demonstra que você reconhece, que você reconheceu que a pessoa, que ela trouxe algum benefício para você e você demonstra que tem apreço também pela pessoa. A outra atitude de reconhecimento de valor é a afabilidade, né? A afabilidade pressupõe assim um comportamento entre amigos, né? Nós somos afáveis com os nossos, normalmente demonstramos essa afabilidade com os nossos amigos. Mas você não precisa ficar exigindo isso do seu amigo, você não precisa ficar exigindo que a pessoa fique demonstrando isso, que o seu amigo esteja constantemente perto de você ou com você para demonstrar isso, né? Muitas vezes, muitos amigos passam tempos longe e quando se encontram um com o outro, demonstram essa afabilidade um para o outro, demonstra que ainda confiam um no outro, demonstra que ainda tem amizade um pelo outro, né? A afabilidade tem essa capacidade de mostrar o quanto nós somos queridos, né? E o quanto aquela pessoa é querida e o quanto a gente confia naquela pessoa e a gente ainda tem essa pessoa como nosso amigo. Uma forma também de demonstrar afabilidade para o outro é através de um sorriso, né? O sorriso, ele demonstra para a pessoa que aquela pessoa é querida por nós, né? Quem não quer receber um sorriso afável? Um sorriso afável abre as portas, derruba muralhas, né? Facilita a nossa vida em muitas vezes. E esse sorriso não é um sorriso forçado, treinado com essa intenção. É um sorriso verdadeiramente afável, genuinamente, né? Vindo de um coração afável. Então, o sorriso também é uma atitude muito boa para você demonstrar que você valoriza o outro, para você dar um sentido para aquela pessoa, né? De repente, uma pessoa que está passando um dia ruim, que de repente ninguém está percebendo ela, ninguém está notando a presença dela, de repente você dá um sorriso para essa pessoa, é um reconhecimento muito grande de valorização. E a outra atitude é o reconhecimento em si, né? O reconhecimento do valor nosso e do outro. Só é possível, a gente reconhecer também o valor do outro quando a gente reconhece o nosso próprio, que foi o que eu já falei. Quem tem dificuldades em reconhecer o próprio valor, quem tem dificuldades com a própria autoestima, ou tem uma autoestima muito baixa, ou tem uma autoestima elevada demais, quem tem essa dificuldade também vai tender a desvalorizar o outro, ou para compensar a baixa estima, ou porque simplesmente despreza mesmo o outro por causa do sentimento de superioridade dela, né? Então, a gente tem que ter o nosso reconhecimento do nosso valor para reconhecer o valor do outro, né? Qualquer área da nossa vida, assim, qualquer lugar que a gente conviva com pessoas, trabalhe com pessoas, se relacione com pessoas, é um lugar para a gente treinar, para a gente exercitar essa valorização. Todas as áreas da nossa vida é um espaço para a gente treinar, para a gente exercitar essa valorização diariamente, né? É um exercício diário da valorização humana. Todos nós, na teoria, teoricamente, todo mundo sabe que a valorização é uma coisa boa, todo mundo sabe que reconhecer valor é uma coisa boa, todo mundo quer ter também o seu valor reconhecido, mas na prática, né, se a gente não pratica, a gente não adquire essa capacidade, né? A gente precisa que isso seja exercitado, treinado, para que isso se fixe, né? Para que esse comportamento se fixe na nossa mente, no nosso cérebro, até nos nossos ossos, para que ele se torne uma coisa espontânea, automática, né? Que não requer sacrifício nosso, essa valorização nossa e do outro. E a primeira pessoa com quem a gente deve exercitar esse reconhecimento de valorização, porque disso vai depender o reconhecimento da valorização do outro, é conosco, né? Mas isso não tem nada a ver, reconhecer o seu valor, se dar valor, não tem nada a ver com ficar se gabando, né? Ficar se gabando seria uma atitude de narcisismo, né? Seria uma demonstração de narcisismo ou de complexo de inferioridade, porque quem sente complexo de inferioridade sente a necessidade de se gabar para poder se elevar, né, para poder compensar esse complexo de inferioridade. Então, é uma coisa equilibrada, né?
os psicólogos dizem, né, que a primeira atitude que a gente tem que ter para encontrar esse equilíbrio é tirar as nossas máscaras de grandiosidade, de superioridade e aceitar e enxergar e aceitar que nós somos seres humanos com forças e falhas, né, com forças e fraquezas. E você precisa se aceitar integralmente, aceitar que você tem forças e que você tem fraquezas. E essas fraquezas não diminuem você, não diminuem a sua imagem, né? É muito importante você tirar essa máscara de que você só tem qualidades, que você é superior em tudo. Não, tem que tirar essa máscara. Os psicólogos dizem que é um processo dolorido, que às vezes até é um processo semelhante ao luto, né? Você perder isso, mas que é muito positivo, é muito saudável você encontrar esse equilíbrio e ter essa atitude, né, de se aceitar que, embora você tenha limites, ou embora você esteja vivendo uma situação de limitações nesse momento, isso não viola a sua dignidade, que a sua dignidade ainda é inviolável, né, que isso não te desvaloriza em nada. Todos nós vivemos situações de limitações, às vezes temporária, às vezes não, né, às vezes é mais constante um pouco, mas isso não vai medir o seu valor. O que vai medir o seu valor é você reconhecer o seu valor como ser humano, é você que vai fazer essa medida e reconhecer você como ser humano com falhas e forças e qualidades, você se aceitar integralmente, entendeu? Você estar vivendo situações difíceis, de limite, de limitações, não reduz o seu valor. É muito importante você entender isso, né? A sua dignidade ainda é inviolável. Então, não precisa ter medo de tirar essa máscara de superioridade. Você não precisa ficar querendo estar no topo o tempo todo, tentando compensar, de repente, um complexo de inferioridade que você está sentindo. Encontre o seu valor e reconheça esse valor, seu e do outro, porque quando a gente reconhece o valor do outro, também a gente gera valor para a nossa vida. Esse reconhecimento é muito importante para você gerar valores para a sua vida, né? Se é isso que você está buscando, né? Ter uma vida de mais valor em todas as áreas, você precisa reconhecer o valor do outro e o que o outro também tem para oferecer. Se você não fizer isso, se você tiver uma atitude de constante desdém e desconsideração pelo que o outro tem para oferecer, você não vai gerar valor na sua vida. Tá bom, gente? Esse era o que eu queria conversar com vocês hoje. Eu agradeço quem ficou aqui comigo até o final, que quem curte, quem se inscreveu, gostaria que quem não se inscreveu que se inscreva, porque a gente vai ter muita coisa ainda para conversar, a gente vai aprender muito, a gente vai crescer muito. Eu quero crescer muito também com esses vídeos interiormente, porque dizem que quando a gente está ensinando, que quando a gente está falando, a gente também está falando para a gente, né? O nosso cérebro também está ouvindo, então a gente também está aprendendo, e eu também quero formar uma rede de conhecimento, né? Um grupo de conhecimento para a gente poder aprender junto, crescer juntos, e vocês podem até sugerir temas se vocês quiserem também. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo, uma boa semana para todo mundo, um bom dia e até o próximo vídeo, tá? Tchau, gente, tchau, pessoal, até mais, até breve.